Olá, que a graça de Jesus esteja com todos nós. Um dos alertas que Jesus fez foi sobre a hipocrisia. A hipocrisia, ela é sim uma experiência espiritual que nos leva a mentir, a dissimular, e isso, no fundo, faz com que nós tenhamos um retorno negativo da nossa própria mente, do nosso próprio corpo, eu diria até, já foi provado, até das nossas células, né? Então, é uma coisa muito negativa. E quando uma pessoa descobre, então nós passamos por mentiroso, porque a hipocrisia, ela é mentirosa, e tem muitas coisas negativas que nós poderíamos falar sobre a hipocrisia. Uma delas também é a falta de você progredir na vida espiritual, porque você sabe que você está mentindo, que aquilo que você fala não é 100% verdadeiro, e o problema dela é que ela muitas vezes a hipocrisia ela vem vestida de verdade. Então, uma pergunta que eu fiz como título do vídeo é: Jesus bebeu vinho, por que eu não posso beber? Aí quando você investiga, uma pessoa que fala isso, geralmente ela bebe vinho porque ela gosta de vinho. Não é porque Jesus bebeu vinho. Ela viu lá, ela acha que Jesus bebeu vinho, não é o tema do nosso vídeo, porque o vinho que Jesus bebeu não tinha teor alcoólico, isso é só ir ao original que dá para saber, mas eu vou falar um pouco já sobre isso. Então, eu falo assim, Jesus jejuou 40 dias. Você vai jejuar 40 dias? Jesus jejuou. Está entendendo? Jesus teve uma vida financeiramente miserável. Então você vai ter uma vida miserável porque Jesus teve. Está entendendo? Então as pessoas fazem o que elas acham adequado. Mas Jesus fez. Jesus falou. Né? Jesus, Lucas 4, verso 16, ele ia aos sábados na igreja, na época dele, sinagoga. Era o costume dele, está escrito em Lucas 4,16. Era o costume de Jesus ir todos os sábados na sinagoga. Você vai à igreja no dia de sábado? Porque Jesus ia. Está entendendo? Então, nós temos a pretensão de seguirmos a Jesus em tudo, mas nós selecionamos o que nós queremos e o que nós não queremos. Vou falar um pouco rápido sobre o vinho. E eu quero que vocês sejam inteligentes para perceber o que eu vou falar. Muita inteligência, muita atenção. O que eu vou falar é um princípio de interpretação bíblica. Ele serve para outras situações, mas serve para a Bíblia, no caso do nosso vídeo, que vai nos levar a meditar e a entender vários assuntos, não só o do vinho, vários outros assuntos. Se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir se livrar de muitos erros de interpretação com essa simples receita que eu vou dar agora. Então veja, quando nós falamos de uma verdade bíblica e analisando o caráter de Deus, nós vemos, ela vem sendo, na palavra, construída muitas vezes. Ela é construída aos poucos para chegar a ser uma verdade bíblica que deve ser ensinada, que se classifica como um princípio, tá? Ela não vem assim, por acaso, surgiu, olha, até agora ninguém fez isso, mas agora Deus quer, desse jeito. Tá entendendo? Ainda não. Vou explicar melhor. Nós temos que analisar o caráter de Deus como uma das primeiras coisas na Bíblia.
Quem é Deus? Como Ele é? Deus fala na Bíblia assim: os meus pensamentos não são os vossos. Então, Deus não pensa como nós pensamos. Então, aí já devemos começar a desconfiar dos nossos pensamentos. Temos que entender o pensamento de Deus. Então, vamos ver. Como é que Deus age, né? Vamos falar, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Aí eu digo, mas se Deus é amor, por que nós sofremos? Então, calma. Você pega um evento, um crime que a Rede Globo mostrou e você já desmonta a Bíblia por causa de uma notícia do noticiário? Não. Construa a sua imagem de Deus primeiro. Vai vendo tudo que a Bíblia fala sobre Deus, sobre o caráter de Deus, a maneira como Ele agiu desde Gênesis até os nossos dias, como Ele age, como Ele age com aqueles que o servem. Não estou falando como Ele age com aqueles que não o servem. Como Deus age com aqueles que o servem, como é o caráter dele, como Ele lida com as situações. Então aí, quando vem uma coisa que parece meio estranha, que não bate com o caráter de Deus, você rejeita, porque algo está errado. Está entendendo? Nunca aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Uma pessoa ouve uma calúnia a meu respeito, como ela me conhece bem, ela vem perguntar, e quando eu explico, ela fala, eu te conheço bem, eu estava vendo que aquilo não tinha nada a ver, tá? Alguma coisa está errada. Né? Então, no caso do vinho, você vê, a bebida alcoólica é proibida até pelos homens. No bafômetro, uma quantidade pequena já não é aceita, porque a pessoa perde reflexo e outras coisas. Tá? Por que é que Cristo ia beber? Para se contaminar. Nada que contamine entrou pela boca dele. Nada. Esses que falam, não, mas Jesus bebeu vinho. Né? Primeiro, que dá a impressão que ele não saía do bar, né? Depois, é mentira. Ok? Jesus, várias vezes na Bíblia, e às vezes Paulo, em Coríntios, fala, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então, Jesus não ia brincar com algo, ou dar o exemplo de algo que pode ser danoso para as pessoas, mesmo em doses pequenas. Nem só isso, nem nada, ele não teve nenhum compromisso com o mal. 0%. Estão entendendo? 0%. Seria o mesmo que Jesus falou, não, vai bebendo, aí vamos ver se você tem tendência a ser um alcoólatra. Se você não tiver, beleza, vai bebendo. Ué, não é antagônico, né? Se você não tem tendência a beber, por que você não consegue ficar sem? Você não tem vício do alcoolismo? Você não consegue ficar sem ele? Tem algo estranho aí. Enfim, nunca Deus ficou recomendando a bebida alcoólica. Jamais Deus recomenda qualquer coisa que faça mal ao ser humano. Deus nunca recomenda essas coisas, ok? Bom, outro exemplo que eu poderia dar rapidamente Davi dançou. Ele dançou? Quantas vezes? É um princípio? Foi uma verdade que foi sendo construída, né? Olha, o Jessé levava Davi na aula de balé desde criancinha, né? Não faltava uma aula de balé, Davi. Até que chegou ao ponto que, quando ele era rei, ele dançou como uma gazela diante do povo. Isso é uma verdade bíblica? É um princípio que tem que ser praticado pela igreja. A dança tem que ser praticada pela igreja, porque Davi dançou uma vez. Estão entendendo? As verdades de Deus não são construídas assim, de maneira ruim, sabe, assim, negativa, toda quebrada, toda manca. As verdades de Deus são sólidas. Elas são construídas na Bíblia
Provérbios 4:17, o caminho do justo, 17 ou 18, acho que é 18. Diz assim, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Sabe, se você acordar lá mais ou menos 6 horas da manhã, o dia está começando a clarear, pela sua experiência de anos, você fica tranquilo porque você sabe que vai chegar uma hora e vai ficar bem claro. Já aconteceu isso milhões de vezes, sei lá quantas vezes. Então é uma coisa que já foi, é um princípio, né? Foi estabelecido. Agora, quando você começa a hipocrisia, né? A hipocrisia ela faz assim, você pega as coisas que você gosta e aí você começa a tentar achar textos bíblicos para ver se encaixa aquilo, né? Ah, vamos fazer uma doutrina agora? A doutrina da fogueira santa. Até um texto na Bíblia, a gente vai falar sobre isso. Vai ser o carro-chefe da nossa igreja. Um acontecimento, o carro-chefe. Imagine se dentro desse contexto eu vou fazer a igreja do rei Davi, porque é uma igreja que dança, uma igreja dançante, né? Então as verdades de Deus não são assim, eu vou repetir. Porque tem um ponto só. Um dia, eu fui com meu irmão numa pizzaria lá no Tatuapé, e aí nós pedimos uma pizza de abobrinha. Aí o sujeito trouxe a pizza, eu não vou mentir para vocês, em cada pedaço de pizza haviam 2 rodelas de abobrinha, bem fininha, só 2 rodelas, em cada pedaço. Aí eu chamei o gerente, ele veio e falei, isso aqui é pizza de abobrinha? Com 2 rodelas? Ah, não, não, desculpa, o pizzaiolo faltou hoje. Ele inventou, porque lá não era verdade. O pizzaiolo faltou hoje, mas nós vamos cobrar o preço de uma pizza pequena, o senhor vai dar desconto, porque realmente isso aí não está de acordo com o nosso padrão. É lógico, né? Se a pizza de abobrinha, você tem que ter muita abobrinha para se caracterizar. Aí você vai comer uma cebola, uma sopa de cebola. Aí a pessoa fala, não estou sentindo gosto de cebola. Ah, é que vem bem pouquinho. É uma rodelinha só de cebola, né? Misturado com água e sal, e aí virou sopa de cebola. Então não, a verdade de Deus, ela é cheia de elementos. Ela é uma substância sólida. Vou repetir. Não é um pouquinho aqui, ó. Um pontinho numa Bíblia toda. Tem a Bíblia toda, a pessoa pega um pontinho ali e já, não, olha, nossa, que verdade maravilhosa isso aqui, ó. Tá vendo? Acontece tudo, né? A viúva, Elias multiplicou a farinha dela e o azeite. Ah, vou fazer uma igreja então. Igreja da viúva, amiga de Elias. Então, todo dia na minha casa tem que se multiplicar o arroz, o feijão. Está na Bíblia. Não é isso? Aquilo ali foi para estabelecer uma verdade que tem que ser ensinada e tem que ser experimentada por todos, em todos os momentos. Será que é bem assim? Depois que Elias fez isso com essa mulher, depois, Jesus ficou 40 dias sem comer. Estão entendendo? Então, cada coisa na sua hora certa, cada coisa no princípio certo, sem hipocrisia. Quando a pessoa pega 100 textos da Bíblia que mostram o amor de Deus, e do outro lado um texto da Bíblia que parece que Deus foi violento ou foi mau, então ela se apega naquele um texto. Ela quer saber aquele um. Ela rejeita o 100. Ela nunca meditou sobre o 100. Ela nunca introduziu aqueles 100 textos dentro dela a ponto de dar uma proteção contra a mentira. E ela fica, mas e esse texto aqui? Olha, Deus mandou o profeta Samuel matar o rei pagão. Mas por quê? Então, veja, ela tem de um lado a história da cruz, onde o próprio Deus morre por nós na cruz. Só que ela quer investigar a história de Samuel matou um rei pagão.
Para ela tem mais peso no momento. E é uma pessoa que está vivendo mal em casa. Briga com o marido, briga com os filhos. É uma pessoa que não consegue dormir porque não tem paz. Uma pessoa que está passando por dificuldades milhares. E ela está preocupada em saber por que Samuel matou um rei pagão. Cuidado, isso é muito fácil de acontecer. Cuidado, fique alerta, ore a Deus, foca, concentre a sua atenção em Jesus, foca em Jesus. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, pela graça de Deus. Agora eu termino e peço que você deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe o máximo que você puder, porque estamos precisando do apoio de vocês para que esse canal cresça. Está muito devagar as coisas aqui. Em vez de melhorar do ano passado para esse ano, deu uma caída. Nós estamos precisando que vocês colaborem conosco. Se inscrevam no canal, se vocês ainda não são inscritos, e fiquem na verdade do Senhor Jesus. Amém.